Líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Chegou a Black Week Unimed Campus com as melhores condições do ano. Contrate seu plano familiar com carência zero para consultas e exames, ou plano empresarial com carência zero, mais 1 ano de Unimed Odonto grátis. Ofertas por tempo limitado. Venha para a Unimed. WhatsApp da Central de Vendas 22 2720 0661. 22 2720 0661. Unimed Campus. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamographiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Rafaela Bose e Petrovera apresentam Flávio Venturini e Sandra de Sá. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace em Campos. Postos de venda, lojas de eggs, banca do Coliseu e guichêweb.com.br. Flávio Venturini e Sandra de Sá, 50 anos, em um show. Sábado, 6 de dezembro, na Multiplace. Patrocínio de eggs, Link Web, Colégio Bittencourt, Elos. Apoio, Rei do Caranguejo, Goitacá Vigilância, Inter TV, Folha da Manhã e Folha FM. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes que você precisa saber para começar este novo dia a partir de agora. Estamos também no Face, no YouTube e no Instagram. Você acompanha as imagens deste programa por estes aplicativos, interage com a gente também por esses aplicativos. Daqui a pouco vai estar editado para podcast em todas as plataformas de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ou via Folha FM. E em todos os aplicativos de rádio também, e no aplicativo exclusivo da Folha para iOS ou para Android. Baixe aí o aplicativo e curta, compartilhe, siga a Folha FM. São 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa o programa de hoje com a previsão do tempo. Agora engrenou esse calorão? Ainda não. Para hoje tem previsão de chuva aliás, não tem previsão de chuva, perdão, tem previsão de calor, 32 graus. Para hoje, de máxima, com 20 de mínima. Neste momento, aqui no centro da cidade, faz 24 graus. A previsão de chuva é para amanhã, quarta e quinta-feira, quase que certa, aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com uma precipitação durante todo o dia na quinta-feira. Deve ficar bem chuvoso.
tanto na quarta quanto na quinta, mas amanhã já tem previsão de virada de tempo. Depois volta a temperatura, né, novamente a esquentar no estilo da primavera-verão brasileiro. Para hoje é calor, 32 graus de máxima. 7h06. Programa de hoje, ele não é uma homenagem, mas porque seria muito singelo só, mas de coração uma espécie de uma lembrança, de um carinho, de uma dedicação que a nossa querida Soninha Ferreira, né, que tanto lutou aí pela mitigação, né, do avanço do mar em Atafona e agora também no Açu, já não está entre nós, está num plano, né, muito melhor, tenho certeza. E teve aqui, inclusive, recentemente, falava com a gente, com todo aquele carinho, com toda aquela delicadeza, e trazia essa bandeira, essa reivindicação de que, né, precisava e é preciso fazer alguma coisa contra o avanço do mar em Atafona e também no Açu. Então, hoje a gente fica essa memória aqui, nossa lembrança sempre da Soninha Ferreira. E tantos outros que partiram e que não viram aquela frase que eu sempre falo, não viram sequer ninguém colocar um saquinho de areia para conter esse avanço do mar, essa erosão costeira que acontece todo o país, mas que em São João da Barra, talvez uma das únicas no Brasil que não tem nenhuma ação, né, até o momento, concreta, efetiva, para conter o avanço do mar. E aí, a gente reuniu aqui uma super bancada e os dois lados dessa situação, o lado técnico e o lado da comunidade. A gente tem o prazer de receber aqui hoje a Camila Pereira Issa. Ela é empresária e diretora de assuntos institucionais da SOS Atafona. O Eduardo Bulhões, que é geógrafo marinho e chefe da Unidade de Estudos Costeiros da UF, e o Jonathan Ribeiro, que é engenheiro mecânico e morador do Açu. Fui fazer uma cronologia aqui do Jonathan. Alguém me falou, porque acho que foi a Rafaela, falou, o Jonathan tem 20 anos que mora no Açu. E o Porto do Açu teve a sua pedra fundamental inaugurada, instalada, comemorada em 27 de dezembro de 2006. Então, um ano a menos do que o Jonathan, que aí fica no lugar de fala como morador do Açu, né, no antes e depois também do Porto. E nós vamos falar sobre isso. Atafona e sua luta eterna contra os avanços do mar. Verbas novas, né, verbas para novos estudos e também as soluções possíveis. O Açu é destaque também com a erosão já acelerada, e eu não sabia, conversando em off aqui agora com o Jonathan, ele nos revela que já tem gente que perdeu casa e já tem gente desabrigada, morando por conta de aluguel social da prefeitura de São João da Barra. E a luta da comunidade para não virar uma Atafona. A coisa está muito séria e por isso essa bancada tão bacana que a gente conseguiu reunir nesta manhã. Obrigado a presença de todos. Já vamos começar essa pauta. Deixa eu só passar rapidamente aqui pelas manchetes de hoje para a gente abrir essa edição. Flamengo é campeão da Libertadores. Não precisava nem falar isso, né? Já está tudo notícia velha, já não tem mais por que ficar perdendo tempo com isso, né? Tem alguém flamenguista aí na bancada? Não, né? Camila, não, né? Não. Eduardo, também não. Jonathan, também não? Que coincidência boa é essa? Camila, torce para que time, Camila? Vascaína. Camila, vamos fechar. Tá difícil. Então, dois vascaínos juntos? E você, Bulhões?
Nogueira, eu sou nascido e criado no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Não tem como não ser fluminense. Desde meus primeiros passos e primeiras braçadas nas piscinas do clube, sou um bom tricolor. Legal. É autêntico, legítimo, então somos também. Então, uma bancada composta aqui por tricolores e vascaínos. Rapaz, a turma deve estar em casa agora, no rádio aí, morrendo de rir da gente. Mas tá bom, nós ganhamos também. E a piada, o meme, o Camila e Jonathan, é que o Flamengo roubou essa Libertadores. Se vocês viram, roubou pela ordem, seria do Vasco, porque o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou uma, o Botafogo ganhou outra, era a vez do Vasco. Então não perde a oportunidade, né? Não, os caras. Você tá quietinho na sua aí e vê os caras. Vamos dar a César o que é de César. O Flamengo ganhou. O Vasco precisa melhorar em muita coisa. Eu não entendo muito pouco de futebol. Dá para perceber que ao fundo, que eu amo futebol, mas de futebol eu não entendo nada. Mas o que percebe-se é que o Vasco tem que melhorar em muita coisa ainda. Nosso Fluminense também. Eu prefiro permanecer calado, deixa eu quieto. É muito sofrimento. É muita coisa. Não, agora tem que tirar o chapéu para a torcida dos caras, né? O Flamengo é gigante com essa torcida sensacional. Os perrengues que tem, brigas, essa coisa, qualquer lugar tem, mas que movimento que teve o Brasil inteiro esse final de semana, né? O Rio, então, nem se fala. Gente, rapidamente aqui, nas manchetes de hoje, então, com já o devido registro aí dessa conquista do Flamengo, mais uma para o Rio. Destaque no jornal Folha da Manhã: acidente mata bebê e idosa e deixa 7 feridos em São Fidélis. Uma menina de 8 meses estava em um carro quando ocorreu a colisão com uma ambulância que transportava a idosa de 82 anos. Um outro acidente lamentável também, né? Recentemente teve uma senhora de 80 anos também que perdeu a vida numa van aqui na BR-101. Está aqui do jornal Folha da Manhã: morre aos 60 anos a educadora Regina Lanes. Ainda estamos de luto com essa passagem, né? Muito nova, e faleceu na semana passada. Ela, como eu já disse na semana passada, só repetindo, a Regina Lanes era esposa do Ronaldo Pereira, diretor da nossa co-irmã Rádio 97 FM. Mais uma vez, nossos profundos sentimentos, né, a todos os familiares e amigos. Rede Inter TV apresenta seu ecossistema com um novo selo, Somos Inter. Está aqui na capa da Folha. Militar Enzo Bernardes acorda após 4 dias. Black Friday movimenta comércio de Campos, e muito bem movimentado. Na semana passada falávamos aqui, a Black Friday já passou o Natal, a data mais importante do comércio. Que loucura, hein? Preso por estuprar 6 crianças e 1 adolescente. Goitacás e Macaé ficam no 1-1. Próximo jogo agora em Campos, decisão aí, né, dessa competição. Flamengo e Palmeiras é destaque aqui no jornal ainda da Flamengo, na final da Libertadores. Campos e Macaé com maior receita em orçamentos. Macaé chega a 5 bilhões de reais para 2026. Aí, Bulhões, você que está morando em Macaé, vai viver no paraíso. Yara Cíntia é condecorada com a medalha Tiradentes, homenagem feita pelo deputado Tiago Rangel. No portal folha1.com.br, destaque aqui: ataque a tiros deixa 2 mortos e 2 feridos em bar de Guarulhos. O caso será investigado na 146 Delegacia de Polícia. Feridos foram encaminhados ao Hospital Feira Machado. Festa do Tetra da Libertadores do Flamengo reúne multidão no Rio. No ponto final, expectativa de vida do brasileiro sobe para 76,6, ou seja, quase 77 anos em média. Corpo é encontrado com marca de tiros às margens do Rio Paraíba do Sul. Centropop faz campanha de Natal solidário com doação de roupas.
E ainda, Moraes pede comprovação do histórico clínico de Augusto Heleno. Ele foi chefe do GSI e ele alegou agora, né, desde semana passada, quando foi levado para a prisão, de que ele tem Alzheimer. E causou uma repercussão enorme isso. Casa Irmãos da Solidariedade completa 37 anos nesta segunda-feira, hoje. Portanto, então, Dia Mundial de Combate à AIDS. Fica aí o registro e, sobretudo, nossa gratidão a Fátima Castro, uma verdadeira guerreira, né, à frente dessa instituição. Parabéns. MEIs devem ficar atentos à nova regra da Receita para não ultrapassarem o teto. Está aqui no folha1.com.br de hoje. Eu vou começar aqui essa pauta, estou ansioso por isso, para a gente tentar ver se consegue alguma incrementação, algum avanço nesse processo tão lento de combate ao avanço do mar, que, por outro lado, né, o seu lado vai avançando rapidamente. Agora aqui no Açu mesmo, quando eu pesquisava sobre o avanço do mar lá, a primeira coisa que aparece é a palavra acelerada, erosão acelerada no Açu. Olha que doideira. Então, a gente tem essa oportunidade aqui hoje de conversar muito, trocar essa ideia. E, claro, evidentemente, você também interagir com a gente. Já falei lá nos chats do Face, YouTube, Instagram. Você pode deixar a sua mensagem que a gente replica aqui. Deixa eu começar pela Camila, né? Nossa Camila Pereira, empresária, diretora de assuntos institucionais da SOS Atafona, que também, é claro, evidente, tinha lá a Soninha Ferreira como integrante. Camila, bom dia, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar de Dona Sônia e defender a nossa praia, não só a Atafona como a Açu também. Tomara que a gente consiga avanços aí, tomara que a gente consiga, né, finalmente colocar essa pedrinha aí, porque assim, tem tantas cidades que a gente já viu aqui que a erosão começou depois de Atafona. A Atafona tem registros aí históricos de avanço desde 1950, tem gente que fala antes. Então, quer dizer, já são mais de 70 anos e, como eu sempre digo aqui, nenhum saquinho de areia foi colocado ali para poder conter esse avanço. Mais de 500 casas, né, segundo a gente tem aqui as informações, já foram destruídas. Aí, por ordem alfabética, deixa eu trazer o bom dia do Eduardo Bulhões, que é geógrafo marinho e chefe da unidade de estudos costeiros da UF. Eduardo, prazer recebê-lo aqui, você é sempre bem-vindo a essa casa, muito bom poder contar com sua presença também aqui nessa bancada hoje. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia aos ouvintes. Começando a semana debatendo um tema importante, né? Como o Nogueira disse, no país todo a gente tem questões relacionadas à erosão, né? E a erosão, apesar de ser um fenômeno natural, ela pode ser acelerada pela ação do homem e ela vira um problema, Nogueira, quando ela atinge a população, né? Quando ela atinge a comunidade, quando ela destrói casas, quando ela destrói sonhos, né? Quando ela destrói avenidas, enfim, infraestrutura pública e privada. Existem também impactos ecológicos importantes da erosão. Então, assim, é um problema que a gente precisa debater. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas semana passada eu estava na Bahia debatendo o mesmo tema. Enfim, só muda o lugar, né? As aflições são basicamente as mesmas e a preocupação em tomar alguma medida corretiva ou mitigadora, como você comentou, ela é grande por todo o litoral do país. E o bom dia do nosso querido Jonathan Ribeiro, engenheiro mecânico e morador do Açu, chegou antes do porto. E isso é importante até para a gente pegar esse depoimento e essa impressão, porque tem um vídeo e a gente vai comentar mais adiante, um vídeo que a nossa querida Rafaela fez, cara, e assim, ela falou, Nogueira, eu entrei na briga, porque eu tô vendo as coisas acontecerem, o mar avançar agora e já destruindo o Açu e nada acontece.
E aí tem um questionamento muito importante para ser feito, e por isso essa parte técnica, e aí a gente vai contar muito com você, Eduardo, justamente sobre a ação que o Porto do Açu pode estar, né, ajudando a acelerar. E está sendo questionado neste momento onde parece que nada está sendo feito. Meu caro Jonathan, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui a este Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, é um grande prazer estar aqui, né, nesse canal de grande audiência aqui na nossa região. Bom dia também ao Bulhões, a Camila também. Eu conheci ela nessa luta aí, brigando por Atafona. São situações diferentes, mas eu vejo que ela ama muito a localidade dela, assim como eu amo demais essa localidade que eu moro. Eu já moro aqui há uns 20 anos, né? E assim, quando eu cheguei aqui, o local era bastante frequentado, os comércios, né, funcionavam, época de verão lotava tudo, até dia de semana lotava, parecia fim de ano, aquelas festas de fim de ano o tempo todo. E hoje, infelizmente, caminhar nas ruas principais do Açu, principalmente nos finais de semana, e ver poucas pessoas andando, isso entristece muito o meu coração. E aí a gente entrou nessa luta, né, para que alguma coisa seja feita para a reconstrução da nossa Praia do Açu, que hoje, infelizmente, o mar está tomando aí de uma forma inexplicável. Perfeito. Vamos ver se ele consegue explicar para a gente tecnicamente, ô Jonathan. Deixa eu começar aqui com o Eduardo Bulhões, para a gente pegar tentar ver o fim da meada aqui, e daí a gente vai para a parte de vocês que estão aí, né, de frente para o mar, que estão, né, vendo todo esse avanço, toda essa destruição aí a cada instante, a cada momento. Eduardo, você tem um estudo que aponta soluções para esse avanço. E não me parece novo esse estudo, já tem um tempo. É possível aplicar esse estudo seu ainda hoje e salvar o que sobrou de Atafona? É uma parte. E esse estudo seu, desde quando você fez, já englobava também a possibilidade de erosão no Açu? Não existia naquela época quando você fez, ou, né, era uma consequência dos trabalhos feitos na contenção? Porque tem exemplos onde a contenção foi feita numa área, deu beleza, mas logo adiante houve mais uma erosão que não estava acontecendo. Então pode ter sido em consequência do controle daquela primeira erosão. Faz um apanhado para a gente, assim, se possível, desse projeto seu. Ele é atual, pode ser aplicado hoje, salvaria o que sobrou de Atafona e socorreria o Açu para não virar uma Atafona, Eduardo? Bom, Nogueira, essa é uma pergunta não tão simples de responder. Sim e não, né? Claro, todas as propostas, elas precisam ser atualizadas diante do cenário mais contemporâneo do problema, né? Quando me perguntaram o que fazer sobre a Atafona lá em 2017, eu propus, e na verdade é o que eu continuo acreditando, um projeto de recomposição da orla de Atafona através da adição artificial de areias, né? Transportando areias que estão, digamos, entulhadas no leito do Paraíba do Sul, ali no seu baixo curso, transportando elas para a praia, observando que a restauração da praia é um elemento, digamos, importante na defesa do litoral. Então, em muitos lugares hoje no país e no mundo, se dimensionam projetos de recomposição da praia através da engorda de praia, é uma palavra que a gente eu não gosto muito de usar, mas a gente chama de recomposição da praia, porque não basta simplesmente adicionar areia, você tem que dar as condições para que o ecossistema se recupere, você precisa também criar as condições de planejamento urbano para que a cidade não volte a se espraiar para a beira do mar, né? Então, existe um conjunto de ações que passam efetivamente pela reconstrução da praia,
seja ela com propostas de algumas obras rígidas, uma composição com a recomposição artificial a partir da adição de areias, seja apenas com areia, proteger essas obras de recomposição e fazer com que a comunidade se sinta mais segura, né? Então, isso eu propus em 2018, essa transposição artificial de areias com o aumento da faixa de areia na praia de Atafona. Normalmente, esses projetos têm um custo elevado associado à disponibilidade de areias, né? Então, assim, quanto mais longe um navio tem que ir para buscar areia para recompor a praia, exponencialmente o projeto fica mais caro. Mas São João da Barra tem uma particularidade, que é um município todo construído em cima de uma planície litorânea, ou seja, qualquer lugar em São João da Barra, se você escavar, você vai encontrar areias basicamente idêntica já da praia, né? E você tem o leito do Paraíba do Sul também com bastante assoreado, ou seja, bastante material disponível para esses projetos de recomposição. Esse, a meu ver, é um caminho importante, né? Ao longo do processo, e ainda falando sobre a Atafona, as propostas alternativas que apareceram do INPH e de um outro empreiteiro privado, todas elas, apesar das suas diferenças, elas envolviam a remobilização e o transporte de areias. Então, não vai ter como a gente resolver o problema de Atafona sem a gente aumentar o estoque de areias que aquela praia precisa. Bom, isso foi em 2017, 2018, essa discussão ainda antes da pandemia, foi bastante frutífera, estivemos junto ao Ministério Público Federal, a agentes do Estado, da sociedade civil, da Prefeitura de São João da Barra, como deve ser, né? Sabe, Nogueira, que a lei do patrimônio da União, as praias são patrimônio da União, ela impõe claramente que cabe não só ao Estado, ao município e ao governo federal e à sociedade civil articular ações para zelar por esse patrimônio e bem de uso comum do povo, que é a praia, né? E aí a gente entende a praia realmente como um elemento de defesa do litoral. A praia, ela tem capacidade de se adequar às novas condições oceânicas, a gente tem questões aí futuras com vinculadas às mudanças climáticas, né? E algumas coisas a gente já vê, o número de tempestades, né? As ressacas tendem a aumentar, os ventos já estão mais fortes, o nível do mar está subindo, apesar dele não ser o principal problema. Então, tudo isso vai requerer medidas de adaptação e a gente vê que uma praia saudável, uma praia restaurada, ela pode ser ela com certeza digamos, um ecossistema fundamental para essa proteção do litoral. Sobre o Açu, a questão é diferente, então queria pontuar isso aqui bem claro. São João da Barra é um município que tem problemas vinculados à erosão costeira em suas duas extremidades. A extremidade ao norte, a Atafona, a gente começou a falar sobre isso, vai falar um pouquinho mais, e a extremidade ao sul é a Praia do Açu, já no limite aí com o município de Campos de Goytacazes, onde você tem um problema de erosão que já é conhecido há algum tempo, né? Enfim, e hoje, ao que parece, está acelerado por ação antrópica, basicamente pelos efeitos, digamos, pelos impactos negativos que o porto tende a causar na zona costeira. Mas eu não estou falando especificamente do Porto do Açu, não. Qualquer porto, ele gera alterações na orla. Então, amanhã ou depois, a gente vai ter um porto ali em Presidente Kennedy. Eu já dei o alerta, olha, vai ter impactos negativos, isso precisa ser monitorado, acompanhado. Os órgãos ambientais sabem disso, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que qualquer infraestrutura rígida posicionada na costa gera impactos negativos. Até mesmo qualquer solução para controlar a erosão costeira, como você bem pontuou, né, que seja adotada numa determinada posição, ela pode, e ela quase que com certeza gera impactos negativos em áreas adjacentes, né? Então, se a gente pensar lá em Marataízes, o pessoal fala muito sobre Marataízes, tem erosão mais ao sul, eu já mostrei isso, que foi, na verdade, um impacto, uma consequência da obra que foi feita. O que eu estava querendo pontuar é o seguinte: a Atafona e a Açu são processos de erosão, tem as consequências semelhantes, né, que é ameaçar a estabilidade da comunidade local, mas são processos com origens diferentes, ou seja, as causas são diferentes. Então,
um mesmo projeto não se aplica para as duas praias, tá? Eu acho um erro considerar isso. Então, são 2 temas diferentes, né? Não são 2 problemas diferentes, com medidas que devem ser adotadas também diferentes, né? E, por fim, eu queria dizer que as soluções, elas existem basicamente 4 tipos de solução, né? Obras rígidas, moles, quebra-mares, espigões. Existem as obras chamadas leves, que é o engordamento de praia. Existem as obras híbridas, que é misturar um e outro. E existe o não fazer nada, né? Que é você entender que aquela é uma área de sacrifício, ou seja, deixa para erodir, porque o custo não compensa aquilo que vai ser defendido, né? Então, aparentemente, essa solução de fazer nada, ela pode ser útil em determinadas ocasiões, mas não quando há construções, há propriedades e há pessoas nessas áreas de risco, né? Aí não fazer nada acaba sendo a pior opção, porque você deixa essas pessoas, essa comunidade, né, porque não são só pessoas, né? Não são só casas, não são só avenidas, é a memória de um lugar que vai sendo perdida. Então, a solução de não fazer nada, ela não é uma boa estratégia de planejamento quando a gente enfrenta um problema como esse. Perfeito. Sua fala dá aqui vários apontamentos, mas eu quero ir direto para a Camila para pegar outra impressão dela e a gente vai juntando e vai interagindo aqui um com o outro aqui e dando, mas assim, eu sobre Barataí tive a oportunidade de morar lá um tempo, e quando morei estava começando o avanço, e aí quando do nada passou um tempo, estava morando de volta a Campos, já estou vendo lá aquilo que a gente começava a falar nos programas de rádio que eu fazia lá, dos espigões, do engordamento, aquela coisa, tudo pronto. Falei, caramba, em São João da Bahia, Tafona, meu Deus do céu, só aí já dá um programa. E lá tem, depois eu quero te perguntar sobre isso também, é uma curiosidade muito interessante, é que tem, geograficamente falando, hidrograficamente também, tem o rio Itapemirim, né, que desemboca no Atlântico, aqui como a gente tinha o rio Paraíba do Sul, né, que fazia foz ali com a Tafona, hoje já não é mais, faz foz agora com Gargaú. Na verdade não é nem foz com Gargaú, há quem diga que ele faz foz lá em Guandu, no rio, porque tem 70% da água do nosso rio, né, desviada lá. Então, mas deixa eu pegar uma impressão da Camila e pegar a opinião dela, porque também vive aí em Atafona, conhece, sabe o dia a dia. Você também você tem sua empresa no Pontal, não vou nem ficar comentando muito, porque a gente fica com vontade de comer esse bolinho aí, lá no Ricardinho. Então, assim, estraga e desconcentra a gente todo aqui. Então, deixa quieto essa parte, mas fica aqui registrado, né? Não só o bolinho, mas toda a culinária aí do restaurante do Ricardinho, é sensacional. Mas, Camila, então, Bulhões falou desse projeto dele. Me parece que bem completo. Eu ouço muito aqui falar, porque tem outros projetos, tem outras formas. Me parece que o projeto do Bulhões tem todas as formas em um só projeto, já está pronto. E você, conversando comigo recentemente, falou, Cláudio, a gente está lutando para conseguir uma verba nova para fazer outros estudos também, ou já fazer obras. Aí eu quero que você me explique. E eu acompanhei aqui, primeiro, neste programa, ele anunciou aqui em primeira mão, há um tempo atrás, o deputado federal Murilo Gouveia, de Itaperuna, falava que, vou destinar uma verba, não falou quanto, a quantia naquela época, para São João da Barra, para fazer novos estudos, enfim, rever aquela situação lá de Atafona. E eu soube que era em torno de 2 milhões, 1.800.000, 2 milhões. Agora eu estive na inauguração lá do pronto-socorro do Feira Machado, e Garotinho, ex-governador Garotinho, pai do Vladimir, anunciou uma verba de 500 mil, e Portinho estava lá também, o senador Portinho, que aliás faz esse trabalho aí excepcional de essas emendas aqui para a região. Ele tem feito isso de forma
talvez inédita até, de R$500 mil para um novo estudo lá com a UF. E me parece que também, o Garotinho gravou um novo vídeo lá com o Marcelo Crivella de mais 500 mil destinado para estudo. Em que pé está essa arrecadação dessa verba, até que ponto você pode falar? E o que seria interessante para vocês hoje da SOS Atafona? Novos estudos, acelerar a implantação desse estudo do Bulhões? Como é que vocês entendem esse processo aí? Então vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro vou aproveitar e também mandar um abraço para Garotinho, que já deve estar acordado, eu mandei para ele, deve estar até escutando. Então um abraço e já deixar aqui minha gratidão por toda essa ajuda. E vamos lá, estudo. Bulhões está aí, pode me responder com sim ou não. Bulhões, hoje nós temos um estudo, um EVTEA? Não. Não. Olha só, o que existem são propostas de estudo. Na época do INTH, eu não me recordo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória um pouco curta. Eu me recordo da época do governo Neco, de surgir um estudo que dizia que a obra era astronomicamente cara. Mas eu não sei se aquilo já era, de fato, um estudo, um EVTEA, ou se era só uma INTH. Eu não me recordo. Até onde eu sei, até onde o SOS sabe, não existe um EVTEA. Então, quando as pessoas dizem assim, mais dinheiro para estudo, bom, não existe um estudo. A UF não recebeu dinheiro para executar o estudo. À época, o Murilo, inclusive, depois disso eu tive com ele e a gente conversou, eu agradeci a boa vontade dele, porque até então eu nem sabia quem era o Murilo, fui descobrir quem era o Murilo, era lá de Itaperuna, sabe, e aí conheci ele no restaurante, inclusive, mas depois eu fui entender a história. O Murilo deu 1.800.000, mas não foi direto para a UF. A UF não recebeu R$1 desse estudo, correto, Bulhões? Correto. Então, a UF não recebeu o recurso. E eu consegui compreender, depois de muito tempo conversando com Bulhões, que a universidade ela tem um orçamento para a manutenção da universidade, pagamento de pessoal. Agora, quando o laboratório de geologia ela precisa executar um estudo, ela precisa de recurso. Correto, Bulhões? Correto, Camila. Então, assim, esse dinheiro, Cláudio, ele não foi para a UF, do Murilo Gouveia. Se eu estiver errada, eu até já deixo aqui meu pedido de desculpas, né, se alguém tiver uma outra resposta para me dar sobre isso. Mas até onde eu sei, a UF não recebeu. Então, a UF não teve como executar o estudo, porque, mais uma vez, o laboratório precisa de recurso. Precisa de recurso para equipamentos, para contratar pessoal, para hospedagem, alimentação, transporte, para vir executar esse estudo. O Bulhões tem uma proposta que ele vai executar a partir do momento que ele tiver o dinheiro em caixa, certo? Então, assim, quando a gente identificou todas essas coisas de que a emenda do Murilo Gouveia não foi direto para a UF, foi para a prefeitura vem aí há 1 ano dizendo que vai relançar um edital, não relançou, tudo bem, ok. Não vamos travar essa luta, certo? Porque é uma luta cansativa, deixa no tempo da prefeitura, né? O que a gente pode fazer diferente, sabe por quê? Eu sou muito prática, sabe, Cláudio? Eu acho que se a gente tem um problema, a gente tem que definir quais são os caminhos para a gente resolver esse problema. Eu tenho o caminho 1, eu tenho o caminho 2, eu tenho o caminho 3. Qual, para mim, é mais possível e qual vai me trazer um resultado mais concreto? É 1, então é nele que eu vou colocar as minhas energias. Porque eu acho que quando a gente fica dissipando muita energia, sabe, em muitas frentes, a gente não resolve nada. E a Atafona, ela está pedindo socorro, ela carece de resolução, sabe? A gente carece de atitude, pelo sim, pelo não, para dar certo ou para dar errado, a gente precisa de atitude, porque hoje é uma total inércia. O que acontece em Atafona é isso, porque assim, deixar erodir
Eu concordo, se a gente fosse uma praia virgem, sem nenhuma construção, sem nenhuma comunidade, sem nenhum laço afetivo, né? Umas praias dessas aí que a gente vê pelo Nordeste, que nunca foi habitada, aí você deixa erodir, não tem por que você intervir naquela natureza. Mas é diferente de Atafona, é diferente do Açu. Aqui moram pessoas que já perderam suas casas, comunidades inteiras, sabe? Pessoas que necessitam desse ponto para tirar seu sustento, que são os pescadores, são os frigoríficos. Atafona já chegou a ser o maior transportador de peixe para o Ceasa do Rio de Janeiro. Sabe? Eu imagino que o senhor conheça aqui o Pontal, que o senhor conheça os frigoríficos. Eram frigoríficos movimentadíssimos. Hoje em dia dá dó. Eu, sinceramente, tem hora que eu nem gosto de ir para lá para poder conversar com o pessoal, coisa que eu gostava tanto de fazer, de ir para a beirada do porto, sabe? Jogar conversa fora enquanto o pessoal descarregava o barco. Porque hoje em dia você não vê mais essa movimentação. As pessoas estão fugindo daqui, estão indo para lugares como Marataízes, como Cabo Frio. Vai ficar aqui para quê? Que não tem nem como você atracar o barco direito. Entende? Então, assim, hoje esse é o retrato. O retrato de Atafona é uma total inércia. Deixa o mar avançar, deixa as casas irem embora, as pessoas que se mudem, as pessoas que deixem de vir. E eu não concordo com isso, e o SOS está aqui para isso, sabe? A gente do SOS, enquanto a gente tiver esperança, a gente vai lutar. E aí foi aí, Cláudio, que nós definimos o seguinte: vamos lutar por um recurso para a UF executar esse estudo? E aí a gente decidiu que sim. E aí eu fui para Brasília, levar nosso problema, e aí, como eu já até falei isso num programa semana passada, eu não sou ninguém. Eu não tenho cargo político, só que eu acredito sempre assim, que todos, independente do cargo, todos são seres humanos. Então, eu estou igual a eles. E o não eu já tenho. Então, se eu tiver um sim, é lucro. E aí eu fui para Brasília e tudo mais. Foi um pouco frustrante quando eu voltei, porque eu não obtive as respostas que eu queria. Mas, no meio desse percurso, eu consegui a ajuda do Garotinho. E o Garotinho me ajudou a articular esses recursos, né? E aí, onde o Portinho já encaminhou 500 mil, o Crivella também já encaminhou, e aí a gente já tem outros deputados engatilhados para o próximo ano também destinar emenda, porque o nosso objetivo é chegar a 1.800.000 para a UF conseguir fazer esse estudo completo. Esse é o valor do estudo? Que você disse VTA, quer dizer estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, só para quem está nos acompanhando. Isso aí. É mais ou menos isso. É mais ou menos esse o valor de um projeto? Você pesquisou, Camila? Tem ideia, ou Bulhões? Não, esse é o orçamento da UF. Isso, se me permite, Camila e Nogueira, durante as discussões que a gente teve entre 2015 e 2019 no Ministério Público Federal, onde todas essas propostas, esse problema foi colocado à mesa, chamamos especialistas aí de renome no país, né, para se chegar a digamos, a um direcionamento sobre qual seria a principal linha para a Atafona. E aí quero destacar que nessa discussão você tinha a União, né, representada aí pelo Ministério Público Federal em Campos, tinha o Estado, tinha representantes da Prefeitura Municipal, da sociedade civil, como o próprio SOS Atafona, e se chegou em Brasília, houve lá, o MPF tem um conjunto de especialistas que ficam em Brasília que avaliam esses projetos associados ao avanço do mar, à erosão. E eles observaram toda a discussão e emitiram o seguinte parecer: olha, é necessário que seja elaborado um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é esse EVTEA, que é um instrumento, digamos, protocolar para que se encaminhe uma solução mais assertiva para o problema.
O que o EVTA faz? Ele, além de trazer um diagnóstico mais preciso sobre a questão, ele compara diferentes alternativas sob o ponto de vista técnico, econômico, ambiental, para que a tomada de decisão sobre qual intervenção vai ser feita seja mais assertiva. Ou seja, a praia, como eu disse, e o Rio, Paraíba do Sul, são bens da União, né? A praia ainda é um bem da União que é de uso comum do povo. Então, enquanto bens da União, na verdade, não se pode fazer o que vier à cabeça, né? Existe, então, um protocolo, e esse protocolo a gente está tentando seguir, né? Eu, enquanto servidor federal, respeito muito todos esses ritos, e eu acho que é assim que tem que ser, porque corre o risco de se fazer adotar uma solução da cabeça de alguém, ou chega um empreiteiro, chega alguém, como acontece muito no Brasil, e a obra ser embargada. A gente já viu isso muito. Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, pouco tempo atrás, tinha lá um problema de erosão na orla da praia da Barra da Tijuca, para você ter uma ideia. E a prefeitura, junto com um empreiteiro, a prefeitura foi convencida a fazer uma obra que era, olha só, escavar a areia da praia, você tira a areia da praia, põe uma manta de concreto embaixo da praia e põe a areia de volta. Só que isso não passou por nenhum rito. E, assim, a gente houve uma denúncia, eu tive que fazer um parecer, né, também, fui chamado para fazer um parecer, e a obra foi embargada, ou seja, não pode fazer assim, e além de não poder fazer assim, vocês vão ter que desfazer o que vocês fizeram. Então, voltando ao tema local, a Tafona, como chama atenção, assim, a nível nacional e a nível internacional, ela precisa que a solução siga um protocolo mais, digamos, rígido, tá? E esse protocolo rígido passa pela elaboração desse EVTEA. Então, eu fui recomendado para fazer, eu, enquanto representante da UF, né, porque não sou exatamente eu ou apenas eu nessa equipe, né? A gente tem um grupo de especialistas, a UF ela tem expertise sobre esse problema da erosão desde a década de 70, então tem muitos pesquisadores pesquisando essa questão há muito tempo, e a gente está orientado já com um modelo para se elaborar esse estudo de viabilidade. Depois do estudo de viabilidade pronto, aí a gente passa para a etapa da decisão. Então, vamos seguir por esse caminho, e ao seguir por esse caminho, estudo de impacto ambiental, e aí você tem efetivamente a licitação da obra, da intervenção a ser feita. Nesse meio tempo, e esse processo ele não é, digamos, rápido, nem simples, né? E também não é barato. Então, eu entendo que, de fato, vai precisar de uma articulação entre a sociedade civil, como a Camila tem feito muito bem, em nome do SOS Altafona, vai precisar de uma articulação entre Estados, município e a União, para que todo mundo apoie a proposta de resolução do problema e invista, né? Então, é um pouco esse caminho que a gente entende que é o caminho correto para se atuar. Então, a UF está à disposição para fazer isso, a Camila tem feito esses esforços aí e essa articulação política com o ex-governador Garotinho para que recursos sejam destinados à universidade, e a universidade é idônea, a universidade vai fazer, de fato, aquilo que for o melhor para que a gente tenha uma solução baseada nas melhores práticas, ou seja, aquilo que a gente apontar não vai poder ser contestado de forma muito precisa depois, porque seguiu o rito, digamos, institucional que é necessário. Então, a gente está nesse caminho, né? As emendas parlamentares que foram anunciadas, elas são para o ano de 2026, então a gente está na expectativa que esses recursos cheguem ao orçamento da universidade e a gente consiga executar isso no menor prazo possível. Camila, só para eu chegar em você aí, Jonathan, quero trazer o Açu para a conversa também, e Almir, professor Almir, o Eduardo, Camila e Jonathan, já colocou aqui no Face Farol de Santo Tomé, que também já tem, né, lá os seus problemas com relação ao avanço do mar. Aquela estrada ali do Farol até a Barra do Furado já mudou de lugar pelo menos uma vez esse ano, eu sei.
Ô Camilo, você quer comentar o que o Bulhões falou? E porque assim, tudo que a gente menos precisa agora depois de tantos anos, e pelo que eu entendi aí, Bulhões pode falar também, esse projeto saindo a partir do ano que vem, esse estudo, o início dessas obras, isso não é para começar assim, né? Igual a gente pode fazer uma reforma na casa da gente, não. Então pode comentar, o Camilo, o que o Bulhões falou, fica à vontade. Não, pois a gente entende, a gente enquanto associação, SOS, a gente entende de todos os ritos, né? Esse nunca foi um problema para a gente, sabe, Cláudio? Entender os ritos. Na verdade, a gente compreendeu isso já há muito tempo e facilmente. É uma pena que o restante da sociedade, dos outros cidadãos, eles não conseguem compreender, até por falta muito de clareza, acho que do poder público, não só o municipal, mas eu acho que o estadual, o federal também, é uma realidade que a erosão está em todo lugar, né? Em qualquer cidade litorânea. Hoje, se você pesquisar erosão costeira, você não vai se deparar só com São João da Barra. Você vê que essa é uma realidade. Dias desses estava lá em Búzios, aquelas praias que você vê que é uma piscininha, dia desses estava o mar avançando. Então essa é uma realidade. Agora, o que diferencia uma cidade da outra é a postura que a cidade tem frente ao problema, né? E assim, a gente entende, SOS, a gente entende todos os ritos, a gente entende que o estudo ele leva um tempo, né? São aproximadamente 12 meses. Tem depois a questão do licenciamento do INEA, tem a questão de captação de recursos. Isso tudo já está no nosso planejamento para articulação. Mas hoje o nosso foco principal ainda é finalizar, né, a quantia total de recursos para a UF. Um passo de cada vez. Porque acho que caminhando de passinho em passinho a gente vai chegando num resultado. Porque para mim, né, e para o SOS já foi um grande passo esse recurso que a UF vai receber já no começo de 2026, porque eu sinto muito, até é uma coisa que me entristece muito, Dona Sônia não está aqui, porque isso tudo aconteceu enquanto ela já estava no hospital, e ela não ter sabido disso, aí sabe? Ela acompanhou o início desse processo aí da verba? Sim, ela acompanhou o início, mas ela não viu o resultado efetivo, sabe? E isso me entristece um pouco, porque foi um grande passo, sabe? As pessoas precisam compreender que a UF receber esse recurso por articulação de uma associação, de um lugar tão pequeno como o nosso, é grande, sabe? É um feito grande. Como eu te disse, eu não sou ninguém, não tenho cargo político, ninguém na associação no SOS tem cargo político, não tem nenhum figurão dentro do SOS. O SOS ele é composto por pessoas normais, né? Pessoas que têm profissões comuns, que são comerciantes, que são empresários, mas ninguém sem nenhum grande figurão que foi lá e fez, sabe? E isso pra gente é um grande passo, e a gente consegue sair daquele ponto que a gente não conseguia, que era aquele ponto de, gente, a UF precisa fazer, a prefeitura tem que fazer isso, tem que fazer, a gente já saiu desse passo. E agora a gente precisa olhar para frente e encarar os novos desafios. Entendeu? Perfeito. Jonathan, são 7h55, eu não vou encerrar esse bloco sem trazer a sua fala. Mas eu gosto, porque o ASU, e aí você particularmente tem uma questão de cronologia que eu também acho muito importante, para basear o seu depoimento, a sua informação, né, exatamente no crédito dessas datas e também, claro, na veracidade da sua fala e da sua credibilidade, mas sobretudo datas que vão poder ajudar a gente a entender esse processo do avanço do MAI no Açu. Mas eu quero deixar e pedir você a gentileza, deixar isso para abrir o segundo bloco. E eu queria que você desse a sua impressão sobre como você, morador do Açu,
vivendo hoje, começando a viver esse drama aí, já tem uns anos, vê essa luta de Atafona por tanto tempo e não consegue avançar só agora que a coisa começa a ganhar um corpo com a luta da Camila, da SOS Atafona e de todos aí. Isso te desanima de alguma forma ou te anima de outras formas? Como é que é isso? Nogueira, bom dia. Bom dia. Eu vou ser muito sério para você. A minha vida aí mais ativa na minha comunidade começou, na verdade, de 5 anos mais ou menos para cá. E sempre foi de muita luta. A gente conseguiu avançar em várias questões, mas com muita luta, com muita persistência, às vezes sendo chamado de incompreensível, né? E, assim, essa luta de Camila e Atafona é a mesma coisa que da Praia do Açu, né? Eu costumo pensar que quando houve um maremoto lá no Japão, e pegou, né, algumas cidades lá desprevenidos, né, e deu um problema danado lá no Japão, e o que eles fizeram? Fizeram alguma coisa, foram lá, construíram contenções no meio do mar, fizeram alguma coisa. Hoje, se acontecer novamente, eles vão estar muito mais preparados do que anteriormente. Então, como a fala do Bulhões, né, muito bem falada, existem várias coisas que você pode fazer, inclusive de fazer nada. E é o que até agora não foi feito nada. Uma coisa que a gente pode dizer assim, cara, tá fluindo, tá saindo, e nada, é só conversa, estudo para lá, estudo para cá, que não se termina, é só coisas que vão acontecer, e a gente não sai só das promessas, e aí acaba que a população desanima, outros eu ando na rua, as pessoas me chamam de maluco, você é um doido, larga isso para lá, isso não vai dar em nada, mas eu quero dormir com a cabeça no meu travesseiro pensando o seguinte, eu fui um dos tais que corri atrás e dei o meu melhor. Então esse é o meu objetivo. Eu não sei no que vai dar, eu não sei se a gente vai conseguir ter resultado, mas os meus filhos vão olhar para mim e vai dizer assim, ó, papai lutou, papai fez de tudo. Os amigos vão poder dizer que eu não fui um covarde, eu não fui um que ficou só olhando o problema. Então, eu tenho esse pensamento, eu vou lutar, né, assim como Camila está lutando aí com os demais outros aí, mas esse sentimento que Camila tem em relação à Atafona, eu também tenho aqui no Açu, e ainda vale lembrar que para mim a Açu é muito mais fácil de resolver do que a Atafona. Mas até então nada de concreto foi realizado, seja pelo Porto, seja pelo poder público, seja pelos moradores. Agora, né, os moradores estão se mobilizando. E acho que é importante a gente, depois no próximo bloco, como você falou, a gente citar cronologicamente aquilo que foi acontecendo durante, né, ao longo dos anos, aquilo que o Porto foi fazendo, quais foram as ações e até mesmo aquilo que está sendo resolvido na esfera jurídica, né, porque há um processo no Ministério Público atual, aonde no mês passado já houve algumas movimentações nesse processo. Então, no próximo bloco, aí, como você falou, a gente fala aí cronologicamente aquilo que está acontecendo. Te agradeço pela compreensão, mas assim, tema para a gente ficar aqui uma semana falando, e tem, né, eu sempre falo que a gente pode fazer tipo série Netflix, né? Episódios e, enfim. Agora, eu preciso fazer um intervalo, tem vários comentários aqui no Face, no YouTube também. E aqui do Face é o seguinte, só para vocês que estão nos acompanhando,
A Rafaela Machado, que aliás eu já agradeço mais uma vez, fez essa ponte para que a gente tivesse reunido aqui hoje, sempre, né? E aliás, sobre o vídeo que ela fez, está lá, deu uma repercussão, né? Fala com muita seriedade, e Rafaela tem muita credibilidade para isso, e denuncia exatamente o que nós vamos falar no próximo bloco. As ações da natureza que foram aceleradas no que diz respeito à destruição do Açu antes e depois do Porto do Açu. Então há uma cobrança hoje muito grande aí com relação a essa inércia aí do Porto do Açu no que diz respeito a essa contenção daquilo que ele também pode estar provocando. João Siqueira, que é outro também, o Bulhões, Camila e Jonathan, fera, sabe tudo sobre essa questão do nosso manancial. Ele diz aqui, precisamos fazer alguma coisa. Nesse caso, a ação do homem está interferindo na natureza e por isso cabe mitigação. João Siqueira, para quem nos acompanha aí pelo rádio ou pela internet, é professor também da UENF e tem um trabalho voltado, né, para esse comitê do Baixo Paraíba do Sul, que faz aí um monitoramento com a aquisição de equipamentos, cada um mais de 100 mil reais, para monitorar o que sobrou do Rio Paraíba do Sul aqui na nossa região. Se o Rio Muriaé der algum problema, secar amanhã, a gente fica sem água aqui, pra você ter ideia. O Rio Paraíba hoje só existe aqui de Campos para cá, até São João da Barra, por conta do Muriaé, boa parte dele. E ele diz aqui, aí na sequência o comentário é do professor Almir Júnior, outro também professor, ex-reitor da UENF, hoje secretário de Agricultura de Campos, dá um bom dia e diz: tema urgente para Atafona, Açu e Farol. Depois eu trago Farol na conversa também, o Bulhões, para você analisar. E a Rafaela Machado responde aqui, pois é, João, é inacreditável o que vem acontecendo com a Atafona e o descalabro do que agora ocorre também no Açu. Tá certo? São algumas das mensagens que estão aqui. Daqui a pouco o Renato também colocou pergunta ali, a gente traz para vocês aqui. São 8h03, pausa rápida aqui no Folha no Ar. Vamos continuar com esse time fortíssimo aqui nessa bancada hoje para discutir o avanço do mar em Atafona e também no Açu. Vamos tentar colocar o Farol aqui, pelo menos nessa... Porque se traz aqui alguém do Farol, a gente ficava aqui o mês inteiro, de dezembro. Então, e que é importante também a gente entender esse processo, até onde isso vai e o que pode e deve ser feito, né, de forma rápida para poder encontrar essa solução. São 8h04, pausa então no Folha no Ar, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. O melhor futuro para seu